Olá, somos acadêmicos do curso de enfermagem 7º período da FAMET. Esse trabalho foi desenvolvido por Ana, Bruno, José e eu, Marfisa, sob orientação da professora Evandir Ramos Leme. Hoje, vamos abordar o tema Justiça Climática e Povos Indígenas, os guardiões da floresta na defesa dos direitos humanos no Brasil. Para a realização deste trabalho, fomos até a Barreira de Baixo, em busca de alguém que tivesse vivenciado a COP30. Então, tivemos a honra de encontrar a Dona Raimunda, representante dos agricultores indígenas, que compartilha conosco a sua experiência. Bom dia, Dona Raimunda. Então, a senhora inteirou 54 anos ontem, né? E como a senhora participou da COP30, a gente veio fazer umas perguntas para a senhora, né? Sobre como foi a experiência, o que debateram sobre lá e o que a senhora aprendeu lá. A primeira pergunta é: como foi a sua experiência participando da COP30? A minha experiência participando da COP30, assim, foi como participar de outros grandes movimentos indígenas, mas com uma diferença, né? Eu percebo que mesmo na COP30 existe separação de classe, né? Classe social, né? Sim, de classe social. E o qual a gente esperava que na COP30 a gente fosse discutir com todo mundo, tanto faz classe alta, classe média, classe baixa, indígena e todos. Todos, né? Mas o que é bom disso é que as vozes ecoam de todos. Nós somos a base, nós chega lá e nós faz a diferença. Espalha. Né? E se não estiver chegando, a gente faz acontecer. A prova disso foi a manifestação que foi feita lá dos povos indígenas, né? Porque aqueles que se sentem excluídos gritam. Os povos indígenas têm essa diferença. Eu fui para a COP30 representando dentro da AMINSA a agricultura familiar, porque a gente sente que essa classe é muito pouco falada e os projetos, assim, como é que se diz? Os projetos que é para a agricultura familiar acaba não sendo, os editais não chega aos agricultores indígenas mesmo, né? Na base chega em alguns. Então isso que a gente foi pedir nas minhas pequenas palestras que eu tive, aonde eu alcancei, eu cheguei a falar que o governo federal crie mecanismo para criar pequenas cooperativas de mulheres, porque é muito caro criar uma cooperativa. Então, para nós da agricultura familiar, é muito caro a criação de uma cooperativa e a gente depende de deputados para assinar. E esses deputados não chegam na base para nos ajudar, isso demora muito. Então, a gente pede mecanismo para a gente trabalhar hoje sem fazer grandes queimadas. Essa foi a grande experiência da gente ter essa discussão, ter essa troca de saberes, como se acostumar hoje, trabalhar sem fazer uma queimada, porque na nossa cabeça nós temos que queimar ali para poder produzir bem. E isso não é na nossa cabeça, a gente experimenta plantar sem fazer uma queimada, dá menos a mandioca, a verdura dá mais. Aí a gente descobre se a gente juntar muitas, a matéria da própria floresta e ela apodrecer e você plantar, igualmente como você queimar. E eu percebi que nós mesmos sabemos disso, nossos mais velhos. Então a gente foi levar isso também para algumas pessoas que não conhecem, né, essa técnica. Então eu percebi que teve bastante debates aí. Sim, né, sobre... sim. Para a senhora, assim, qual foi os principais? Para mim, eu procurei nos painel aonde pertencia a discussão que eu queria, né? A agricultura familiar. Então eu fui em vários painéis, outro eu participei de uma feira, vendi meus artesanatos, que nós tínhamos que se sustentar, que o Médio Solimões quase a nossa região não recebe
patrocinador para levar a gente para esses eventos. E pela gente aqui ser fluvial e como é que se diz, aéreo, a gente acaba indo em números pequenos. Então as vozes são poucas. Acaba não tendo uma Sim. revolução nem nada. Mas aí a gente se ajunta com o pessoal do Rio Negro, o pessoal de outras regiões do Norte 1 e do Norte 2, e a gente acaba fazendo alguns movimentos grandes e nós acaba aparecendo em número pequeno, mas com vozes com ideias objetivas para trazer retorno depois para a população indígena desses Médio Solimões. E na sua visão, assim, a COP30, ela trouxe alguns avanços? Ela vai trazer alguns avanços? Olha, a gente espera que sim, né? É que nem se a gente fosse para uma conferência. A COP30 para mim é como se fosse uma conferência. Nós vamos na conferência, nós discutimos muitas coisas, mas o retorno que vem é muito pequeno, mas é gratificante. Então a COP30 foi do mundo inteiro e depois a gente vai vendo aos poucos. A gente até pensa que não chega algo, mas chega, só que não chega só para nós aqui, chega para todos e acaba parecendo que não chegou. Eu acho até que a discussão sobre cooperativa de mulheres, o governo dá mais espaço para as mulheres, isso já está acontecendo, fruto do COP30, né? Que foi muito discutido. A minha maior importância de ter ido e de ter se unido com a enfermeira Ivani, que eu acho que ela tem descendência de negro, né? Foi o projeto que elas têm. E que não é só delas, que é dos povos indígenas também, das mulheres indígenas, da criação de uma universidade no Médio Solimões. Nós esperamos retorno do governo federal a essa implantação dessa universidade para os 3 povos do Médio Solimões, que é os negros, os brancos e os indígenas. E que seja nessa região do Médio Solimões, que é um ponto estratégico para esse povo. Esse é um dos pontos crucial que nós esperamos resposta da COP30. Entendi. Nossa, falaram sobre muita coisa, né? E assim, para a senhora tem alguns exemplos de atuação indígena na prevenção ambiental, na floresta, alguma coisa? Alimentar? Tu Isso, falou? Isso, da preservação da floresta. Da preservação, mano, assim, eu digo que nós indígenas, nós somos os que protegem a floresta, porque a gente nunca degrada ela de uma vez. Entre a cultura de vocês, existe alguma injustiça? Entre a cultura Isso, nossa isso. com... Não, só com vocês. Só com nós mesmos? Isso. Até eu acho que sim, né? Poucos, mas existe. Mas são às vezes indígenas que vão, se criam lá fora e voltam. Aí eles querem fazer de qualquer jeito dentro da comunidade, tirar madeira e fazer grandes roçado. Eu acho que do mesmo jeito que existe branco, existe índio. Existe branco que defende a floresta, existe branco que quer acabar a floresta. Da mesma forma, existe alguns do nosso povo, mas eu te digo que isso é em pequenos números. Sei. Mais para defesa mesmo. E assim, para a senhora, e quais são os maiores desafios enfrentados hoje pelos povos indígenas? São muitos, né? São inúmeros. Mas quais os principais, assim, que a senhora acha que, poxa, já devia ter mudado? O avanço da saúde indígena em território, educação, porque fala de educação escolar indígena, mas na prática a CEMED ainda não implanta educação indígena. Tu chega aqui, tu olha para essa escola, é do mesmo jeito, a imagem da escola, o prédio, é do mesmo jeito da de lá. Aqui já deveria mudar no grafismo, a aula deveria ser diferente, entendeu? Ainda nós não somos respeitados realmente como povos indígenas. Legal. Diferenciado.
tem que ter essa diferença, né? Sim, sim. Bom, o tema do nosso vídeo é sobre a justiça climática e povos indígenas como guardiães da floresta na defesa dos direitos humanos no Brasil, que é o nosso tema de transversal. E a gente vai perguntar algumas perguntas, se foi falado na COP30 também sobre esses assuntos. Como você define a justiça climática no contexto brasileiro? Justiça climática, eu defino as grandes queimadas, assim, é uma injustiça com a floresta, com o Tupã, né? E as pessoas queimarem em grande quantidade e não serem responsabilizadas. Isso é uma injustiça com quem protege, com quem criou esse mundo para nós. Porque quando nós chegamos, alguém já criou toda essa belezura, todo esse contexto para a gente. E só quem entende é quem entende a terra, que ela é uma mãe. Então, quando tu queima a floresta, tu queima uma parte da tua própria mãe. Então, as mulheres indígenas entendem como a floresta seja o próprio corpo das mulheres, assim. Quando fazem uma queimada dessa, dói em alguém. Primeiro os povos que sentem são os povos indígenas. Então é uma injustiça com os povos indígenas, uma injustiça com os povos que protegem a floresta. Mas eu creio que seja a maior injustiça com o próprio Criador, o próprio Tupã, que criou esse mundo inteiro para nós. Houve algumas discussões sobre violações dos direitos na COP30? Dos direitos indígenas? Eu não participei, mas a enfermeira Ivani participou desse tópico. Então, as discussões foram boas, né? Porque toda vez que ela discutia lá, quando nós se encontrava, a enfermeira Ivani trazia pelo menos o resumo do que tinha. Ela tinha feito essa discussão. Houve violação de direito, assim, porque nós tínhamos uma programação para ir e quando nós chegamos lá, nós já não ficamos nem em classe A, nem em classe B, nós ficamos fora. Mas o GTA nos amparou, né, com moradia, com a hospedagem, com a alimentação, e o resto foi por nossa conta mesmo. Então, eu creio que houve sim violação de direito com nós, que somos liderança e queríamos participar, o direito de discussão, de dizer como é que está, gritar, né? Até sobre como foi na nossa região, as queimadas, a essa mudança de clima, né? A maior seca que teve, extrema, nós fomos afetados, morreu muito peixe, morreu muitos botos aqui na nossa cidade de Tefé, que são animais que só faz bem ao rio, à população, e acabou morrendo muito. Então a gente queria discutir sobre isso, falar sobre isso. E como a gente teve também algumas lideranças que subiram em palanque e falaram coisas sem sentido, né? Então a gente se sentiu assim, aquela pequena pessoa subiu lá em cima, mais novo do que a gente, falou coisas sem sentido e a gente estava aqui embaixo sem poder gritar. Mas aí nos palcos onde a gente foi, a gente consertou aquela fala. Acho que nós, povos indígenas, temos uma inteligência, não desfazendo de outros povos. Não é só uma inteligência, é um dom. Porque nem tudo que eu vou falar, eu trago escrito. Eu, praticamente, assim, eu tenho algo que me conduz na minha fala. Entendeu? Às vezes nem era aquilo que eu ia falar, mas eu acabo falando. Então, eu me sinto guiada no movimento indígena por uma pessoa que eu considero que é Deus. Então, eu tenho isso. Que mensagem você gostaria de deixar para a população brasileira, depois que a senhora participou da COP30 que foi falado? Depois do que eu passei, altos e baixos, para chegar na COP30, porque a gente se viu sem passagem já em Manaus, né? É que as populações brasileiras de menos classe se unam mais, tenha mais respeito um pelo outro,
e que abrace as causas, né? E que ajude ao movimento social, tanto indígena como não indígena, a ser solidário um com o outro. A partir da fala de Dona Raimunda, percebemos que mesmo em espaços como a COP30 ainda existe desigualdade, como separações entre classes sociais e que a agricultura familiar muitas vezes é pouco ouvida. Isso reforça a importância de dar visibilidade aos povos indígenas, reconhecendo seu papel essencial na preservação da natureza e na luta por seus direitos. Agradecemos a Dona Raimunda pela participação e à professora Ivani Ramos Lemos pela orientação. E a todos que acompanharam este trabalho, muito obrigado. Show me love, don't need no money, don't need nobody, just need your body.